Oi pessoal, sejam bem-vindos ao do Vale Saúde. 1000 corações param de bater por dia no Brasil. Em 2015, 320 mil pessoas morreram por problemas cardíacos. 80 mil eram infartos. Essa semana a gente vai conversar com o cardiologista Dr. Eduardo Brandi Carneiro e ele vai falar sobre doenças do coração. Dr. Eduardo, seja super bem-vindo ao do Vale Saúde. Em nome da família do Vale TV, a gente te deseja as boas-vindas. E a gente vai fazer um brinde com vinho, porque o vinho faz bem para o coração, né? Com certeza, faz muito bem mesmo. Seja bem-vindo. Doutor, muita gente tem problema de coração, né? Bastante sim. E no tipo de vida de hoje, né, com essa competitividade que a gente tem, o estresse do dia a dia, isso reflete muito nas doenças cardíacas, nos fatores de risco das doenças cardíacas, né, da hipertensão e tudo isso. Isso realmente mantém um nível sempre elevado de doentes cardíacos, né, de mortes por doença cardíaca. O estresse, né, acarreta um aumento das doenças cardíacas, o sedentarismo, o envelhecimento da população, né, que vai, quanto mais envelhece, a idade é um fator de risco. Predispõe, né? Exatamente. A idade é um fator de risco que pesa muito na doença cardíaca, né? Você envelhece e a tua chance de adoecer aumenta bastante. Então, com o envelhecimento da população, isso realmente tem aumentado bastante. Doutor Eduardo, culturalmente, as mulheres procuram mais os médicos do que os homens. Certo. A partir de que idade as pessoas, né, tanto o homem como a mulher, elas deveriam fazer uma consulta com um cardiologista, porque são exames específicos, diferentes de um clínico, de um ginecologista, de um urologista. A partir de que idade seria o ideal? Eu acho que a idade principal, assim, a partir dos 40 anos, todas as pessoas devem fazer uma avaliação cardiológica, né? Aqueles que têm muitos antecedentes familiares ou fatores de risco já identificados previamente, talvez mais cedo, com 35 anos, mas a partir dos 40 todo mundo deve fazer uma avaliação cardiológica básica, né, com os exames de rotina, um eletrocardiograma, uma prova de esforço, né, principalmente quem está assim com intenção de fazer exercício, né, fazer uma avaliação mais criteriosa, né. E a triagem dos fatores de risco, que é o mais importante, você fazer um exame de sangue, detectar se tem colesterol, se tem... O indivíduo que tem na família diabéticos, hipertensos, ele deve tomar um cuidado antes, deve verificar para não ficar exposto assim, né, sem consciência daquilo, aos fatores de risco que vão levar ele a ter doença cardíaca mais tarde. Você falou uma frase muito importante. Hoje em dia, a cultura pelo corpo físico, né, assim, o corpo perfeito, leva muita gente a praticar exercício sem uma avaliação anterior, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito perigosa, né? Muito comum a gente ver em academia, na rua mesmo, as pessoas fazerem um esforço e acabarem passando mal, né? Exatamente. Então, o importante é ter uma avaliação mesmo, né? É importante porque tem doenças que não dependem da idade e assim, dos fatores de risco. São, por exemplo, cardiopatias hipertróficas, doenças que favorecem o aparecimento de arritmias, que normalmente são assintomáticas. Você não percebe, o indivíduo jovem pode ter aquela predisposição a uma arritmia grave e ele vai se expor a um exercício e ter um problema, né? E é uma pena que muitas academias não pedem isso, né? Uma coisa, algumas até exigem, mas a maior parte... Só uma coisa formal, um atestado qualquer, assim, eles já autorizam o indivíduo a fazer. Exatamente. Isso devia ser uma avaliação muito criteriosa, porque principalmente essas doenças, as hipertrofias, as doenças arritmogênicas, elas são de difícil detecção, mesmo com uma análise assim mais cuidadosa, você pode não perceber, né? Então o indivíduo tem que fazer um ecocardiograma, fazer uma prova de esforço. Quem vai se propor a fazer um exercício intenso assim deve realmente tomar um cuidado para não... A arritmia é uma doença cardíaca bastante comum, né? Você podia falar um pouquinho dela? Assim, a arritmia, na verdade, ela em si não é uma doença, ela é uma manifestação clínica que acompanha várias situações, várias doenças cardíacas, né?
A arritmia está presente no infarto, na doença coronariana, está presente nas hipertrofias, na insuficiência cardíaca, né? Em várias situações que o coração está afetado de alguma maneira, ele pode surgir arritmia, né? Toda doença cardíaca pode levar a uma manifestação arrítmica. E as arritmias são ocorrências graves, às vezes, né? Dependendo do cenário que ela está aparecendo, ela pode ter consequências importantes. Pode ter... O sintoma da arritmia é a batedeira, a palpitação. Batedeira. Né? Normalmente, o indivíduo, quando está o ritmo normal do coração, você não sente o coração batendo, né? Quando ele está em ritmo regular, certinho, você não percebe, você não sente que tem o coração. Na presença da arritmia, normalmente você tem uma palpitação, uma sensação de batedeira, de perceber o coração batendo. A hipertensão, como é que ela se manifesta? É só parte genética? Como é que é? A gente, normalmente os hipertensos, desculpa, a gente divide os hipertensos em dois grandes grupos, né? O mais comum e que interessa na prática diária da gente é o hipertenso primário, que é aquele indivíduo que herda a predisposição à hipertensão, né? E que você vai analisar na história familiar dele, ele tem vários outros casos de pressão alta na família, e que a partir de uma determinada idade ela começa a se manifestar. O organismo deixa de conseguir manter o controle adequado da pressão automaticamente, né? E a partir daí você tem que tratar, você tem que interferir com medicamentos, com medidas gerais, tudo, porque se você não interfere, ele vai sofrer as consequências da pressão alta. O outro grupo de hipertensos, a gente chama de hipertensos secundários, quando você tem uma doença orgânica de qualquer natureza que faz com que a pressão suba, né? São ocorrências assim mais raras na prática diária da gente, né? É uma minoria de pacientes que a gente identifica isso, e geralmente são situações graves também, são tumores de rim, doenças que levam, predispõem obstrução da artéria renal, por aterosclerose. Então são situações que você tem uma doença primária levando à hipertensão. O hipertenso primário, aquele que naturalmente é hipertenso, ele herda da família aquela predisposição, e se ele engordar, se ele ficar sedentário, se ele comer muito sal, ingerir muita bebida de álcool, né, cigarro, tudo isso, esses fatores todos interferem na pressão, né? Tá. Quais outras seriam mais consideradas doenças cardíacas? Você tem a hipertensão, é uma doença que afeta o coração, né? O coração nunca é assim a causa da hipertensão, ele sofre as consequências da pressão alta, ele sofre com a pressão alta, é um dos órgãos-alvo da pressão alta. A doença coronariana, que entope, né, a aterosclerose, o entupimento das artérias que irrigam o coração, levando ao infarto. Tem a ver com colesterol? Tem. Os fatores de risco para a doença aterosclerótica, para a doença coronariana, são a hipertensão, a obesidade, a diabetes, o colesterol, triglicéridos, as gorduras do sangue, né, que fazem com que desencadeie esse entupimento das veias, a vida sedentária, a obesidade, principalmente a gordura abdominal. Mesmo no jovem, né? Mesmo no jovem. Hoje a gente vê muitos jovens obesos com predisposição a doenças cardíacas, né? Esses fatores de risco, eles atuam com o tempo, são fatores de longo prazo. Então, quanto mais cedo você apresentar um fator de risco desse, maior a chance de você adquirir a doença durante a vida, né? Por isso que é importante você cuidar desde cedo, verificar se você não tem colesterol alto, se você não tem diabetes, né? Fazer exames de rotina, né? Para você detectar esses fatores de risco precocemente. E aí você pode tratar e se afastar deles, né? Porque a exposição longa, ao longo dos anos, assim, aos fatores de risco, a hipertensão, a diabetes mal tratada ou não tratada, né? A obesidade, o sedentarismo, o estresse, o colesterol, tudo isso, o cigarro, que é um fator muito importante, esses são os fatores que a gente pode evitar. A você pode bebida tratar. alcoólica em exagero? Para a aterosclerose, não.
ela indiretamente até talvez porque ela vai afetar a pressão, se você bebe em excesso, né? Você vai ter dificuldade no controle de pressão e isso indiretamente pode atrapalhar o coração, atuar como um outro fator de risco, mas não pelo álcool em si. O álcool afeta o coração no indivíduo, o alcoólatra, né? Um indivíduo que bebe regularmente, assim, em grande quantidade, ele pode desenvolver uma doença do músculo cardíaco, uma miocardiopatia, né? E enfraquecer o coração dele, ficar com o coração fraco, desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca. Isso pelo consumo exagerado de álcool, né? Ele pode... Um jovem, ele pode desenvolver assim uma doença cardíaca grave, tipo assim uma hipertensão. Isso é uma coisa comum? Pode, a gente pode ter até em criança. Tem os casos de hipertensão, mesmo a hipertensão essencial, que a gente chama, né, essa hipertensão primária, ela pode surgir, mais comumente ela aparece depois dos 30 anos, mas ela pode surgir até na adolescência, né? Você pegar um indivíduo com pressão alta e você vai investigar, não encontra nenhum outro fator, nenhuma doença que possa estar contribuindo para que aquela pressão suba, e ele ser um hipertenso desses primários, né, como a gente falou, e isso se manifestar mais precocemente. Normalmente, o indivíduo muito jovem, ele tem você deve pesquisar a hipertensão secundária, porque ele pode ter uma doença levando àquela pressão, né? Por exemplo, na criança, as glomerulonefrites, né? Que você pega uma criança com pressão alta, você tem uma doença renal levando aquela pressão. Mais comumente, o hipertenso espontâneo, natural, aquele hipertenso essencial, ele se manifesta mais tarde, mas por volta dos 30 anos. Mas pode acontecer mais cedo também. A alimentação é um fator muito importante, né? Muito importante. O uso excessivo de sal, gordura. O sal, principalmente. O sal tem um efeito direto na pressão. Você ingere sal, o teu organismo retém água para diluir aquele sal e a pressão aumenta, né? Os outros alimentos, a gordura, com relações exclusivamente à pressão, se você engorda, você vai ter mais dificuldade de controlar a pressão, né? Mas o efeito direto na pressão é o sal. Doutor Eduardo, o infarto, ele é uma doença, é uma consequência de vários fatores, né? Do estresse do próprio coração, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e aí no próximo bloco você vai falar sobre isso. Tá, enquanto legal. isso, a gente vai saborear esse vinho delicioso aqui. Opa, muito... Ele é ótimo para as artérias, né? Muito bom, muito bom. A gente já volta, tá, gente? Não sai daí não, tá? Rapidinho.